Já estamos gravando. Bom, boa tarde, pessoal. A gente está no mais uma atividade daquelas relacionadas ao mercado de trabalho, do componente de LTT. Estou aqui com a nossa convidada para esse bate-papo sobre empreendedorismo digital e sobre design de moda, no caso mais específico, design de moda íntima, que é a Thaís Schmid. A gente está com essa transmissão aqui São Paulo, Rio de Janeiro. Estou muito feliz por esse contato. Desde já quero te agradecer, Thaís, pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Seja bem-vinda. Fiquem à vontade, tanto a Thaís quanto os alunos, para perguntar, para interagir. A atividade ela foi desenvolvida para isso mesmo. Eu vou só aqui aguardar uns minutinhos que tem gente chegando. Já tem bastante gente entrando aqui. Deixa eu ver quem está chegando agora. E aí a gente vai iniciar com o vídeo da Thaís contando um pouquinho dessa história, dessa trajetória dela, que é bem interessante, e depois a gente vai para uma parte mais específica da apresentação, beleza? Vamos começar com um vídeo da Thaís. Só um minutinho para a gente dar o play aqui. Eu entendi que o caminho pedra rasteira. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Bom, obrigada. Acho que foi bem legal para ver um pouquinho, principalmente do backstage, né? A galera de moda está bem acostumada com essa preparação, né? Talvez esse ano o TCC deles não seja a produção de desfile de moda, né? Porque normalmente era assim, na ETEC de Coatira, eles produziam um desfile, eles vão fazer um projeto um pouquinho diferente, mas é legal para eles se reconhecem, né? Nessas bancadas, nesses tecidos, nessas questões, eles conseguem se reconhecer bem nesse por trás, né, de todo o desenvolvimento de uma coleção de moda, eles conseguem reconhecer bem esse bastidor aí, e também as dificuldades, eles partilham disso também, igual você, Thaís. Pode começar, fica à vontade. Oi, gente, prazer, meu nome é Thaís Schmid. Eu tenho 22 anos, eu moro aqui em Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, mas eu moro bem no interior, bem roça mesmo. E eu já fiz alguns cursos, eu tenho curso de modelagem íntima básica no SEVEST, tenho curso de informática, curso de inglês, tenho também um curso que foi muito legal, que é o audiovisual, que a gente usa muito hoje no Instagram. Então, assim, foi uma bagagem que eu construí, eu tenho os outros cursos, mas foi a princípio isso que me ajuda hoje no meu trabalho. Então, eu já trabalhei também como secretária de fisioterapia. Eu tenho um problema sério de coluna, no qual eu quase tive que operar. Então, como eu estava ali no meio, eu quase fiz a fisioterapia. Só que eu tenho um pouquinho de aflição
de machucados e tal. Então, não deu para mim. E logo depois que eu me formei no ensino médio, eu não sabia com que eu ia trabalhar e surgiu a oportunidade de eu trabalhar num site. Então, eu já comecei ali a ter uma certa, como eu posso dizer, um certo conhecimento. Só que desde criança eu gostei de moda. A minha avó era costureira, então ela que fazia vestido de casamento, ela que fazia roupa das crianças para ir para a escola. E com ela eu fui aprendendo a costurar. E minha mãe também é costureira. A minha mãe, desde que eu me conheço por gente, ela já costura, já tem uns 25 anos mais ou menos que ela costura. Então sempre estava ali naquele meio. Quando ela não podia fazer serão até mais tarde, o patrão dela me buscava na escola, eu ia para a confecção e ficava lá. Então, desde criança, moda já estava ali no meu DNA, posso dizer assim, passando de mãe, passando de avó para mãe para filha. Então, foi dali que eu comecei. E como minha mãe era costureira e meu pai era caminhoneiro, não tinha o que fazer em casa, eu ficava sozinha em casa. Então, eu comecei a desenhar. Era uma criança tímida, não conseguia ter muitos amigos no colégio, ficava quase o dia inteiro sozinha em casa, então eu comecei a desenhar. E com 12 anos, a minha mãe sofreu um acidente, mais ou menos, e ela teve que começar a costurar em casa. Então, daí eu comecei a aprender a costurar em casa com ela. E daí foi. E quando eu me formei, surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando nesse site. Pode passar o slide, que vai ser o próximo que eu vou falar. Então, em 2017, eu me formei e fui trabalhar em um site, só que eu nunca imaginei ter um meu. Gente, eu comecei assim pequenininha. Eu fazia parte quando vocês devolvem uma peça, às vezes é com defeito, algo do tipo, eu recebia essas peças e eu não imaginava crescer, eu nem imaginava ficar ali. E com o tempo, em um ano mais ou menos, com cara e coragem, assim, eu sempre tentei ser a pessoa que seria primordial dentro da empresa. Então, se me pediam A, eu fazia A, B e C. E com o tempo eu fui crescendo, então eu saí desde essa parte de devolução e comecei a parte de escritório. Então eu fazia, de manhã eu chegava, imprimia todos os pedidos do dia, separava por regiões, depois eu enviava em cada setor, e assim eu ia fazendo, trabalhando, sempre dando o meu melhor e crescendo dentro da empresa. Até que surgiu a parte que eu consegui ir para o setor de publicidade. Aí foi onde eu conheci a Marcela Rondon, onde eu comecei a crescer, então assim, essa parte de publicidade eu já comecei a aprender dali. Só que em um certo momento aconteceu uns imprevistos e justamente na greve de caminhoneiro eu fui mandada embora. Eu fui nessa leva aí e eu fiquei assim, caraca, o que eu vou fazer? E dentro desse momento eu trabalhava de 7 até 6h30 e às vezes eu ia até 8 horas da noite. Enquanto eu trabalhava, eu fazia esse curso de modelagem e de inglês. Então, eu fiquei desempregada, tendo que terminar um curso, tendo que pagar o curso de inglês. E, assim, o Wizard não é barato. Eu fiquei, assim, sem saber o que fazer. Então, depois de um tempo, assim, eu voltei a trabalhar com meus pais. Então, eu voltei a trabalhar de costureira. E continuei criando os meus modelos. Ali eu já trabalhava, eu já criava meus modelos. E como eu trabalhava para eles, eu criava o design para eles poderem vender. Então, nesse meio desses sentimentos veio uma depressão, eu não sabia o que fazer, minha mãe que percebeu que eu comecei a ficar muito magra, só chorava, de 50 quilos eu passei para 43, e muito rápido, e ela me levou para o médico constatou que eu estava com depressão. Então foi um momento difícil, não posso falar que foi fácil, porque eu não dormia, eu não comia, eu só sabia chorar, eu só sabia ficar dentro do quarto. Minha mãe percebeu que eu não queria sair de casa, então não existia nem quarentena, mas eu só ficava dentro do meu quarto. E nisso veio assim a parte que eu conheci. Eu voltei a falar com meu noivo, que na época era só um amigo, e ele falou assim: Thaís, você tá muito mal? Você vai no meu pastor, que ele é psicólogo, e você vai conversar com ele. Fui. Assim, católica despretensiosa, fui. Falei, vou conversar com esse pastor, vou ver qual é a dele. Gente, eu cheguei lá, era um senhorzinho. Eu levei uma orquídea, porque eu falei assim, gente, eu nunca vi a pessoa, né? Eu vou levar um presente pra ele, levei uma orquídea. E eu cheguei lá, ele já me desmontou na hora. Ele começou a chorar, porque ninguém nunca tinha dado uma flor pra ele. Então aí eu comecei a chorar, eu já tava chorando. E nisso eu vi um amor, assim, como de avô, como de pai.
e a gente conversando, ele tentando me ajudar nos pontos que eu precisava. Então, naquele momento, eu terminei meu namoro de quase 4 anos, eu revi muitas coisas da minha vida. Ele falou assim, qual é o seu sonho? Eu não sabia nem o que era sonho, eu não sabia, não tinha uma visão assim de futuro. Então, Bacana. a partir dali, eu comecei a mudar um pouco. Foi aonde eu conheci hoje meu namorado, meu noivo, e a gente começou a namorar, e eu trabalhando com meus pais, ele falava assim, cara, você tem a faca e o queijo na mão. Você cria, você costura, você faz a peça e você dá para os outros venderem. Ele falou assim, abre o Instagram, faz alguma coisa, só que eu, na minha insegurança, com medo de falar assim, ai, ninguém vai comprar, eu não montava. Até que um dia minha amiga viu umas peças que eu postei no Instagram e me encomendou. E assim, falei, cara, se minha amiga que tá aqui, tá vendo a qualidade, tá querendo, tá gostando, por que eu vou ficar com medo? Aí foi aonde, em agosto, eu criei o seu estilo. Acho que pode passar o próximo slide. Espera só um minutinho. Isso, já foi. Aí em Até, 2000... Oi, pode pode falar. continuar. Eu ia dizer o seguinte, bem interessante você contando essa história, porque muitos alunos se identificam com isso, eles passam, assim, essas questões de insegurança, essa vontade de não saber o que fazer, de se vai dar certo o curso e tal, muitos, infelizmente, acabam trancando, acabam desistindo. Você falar isso é muito interessante, e a maioria das ideias empreendedoras, Thaís, vem desses momentos de dificuldade, né? É quando a gente Sim. meio que se desestabiliza, que a gente se encontra de novo, né? Quando a gente acha que a gente está fraco, a gente se torna forte, né? Porque aí a gente descobre outras coisas. Literalmente. E é Foi muito no momento de bacana porque eles se fraqueza. identificam com isso. E esse momento que você passou antes, que é bem curioso, né? Ele foi antes da quarentena, que você passou essas questões mais de depressão e tal. E na quarentena você está produzindo loucamente, né? Eu sempre falo com Sim. você sempre está corrida, deu uma inversão. E os alunos, muitos alunos estão vivendo talvez aquele seu momento lá atrás, né? Então, essa palestra não é só sobre linguagem ou sobre trabalho ou uma coisa assim tão didática, mas tem um cunho mesmo motivacional para eles, né? Para que eles possam entender isso e se encontrar como você se encontrou. Vamos lá para 2017, 2019. Isso, foi bem que eu falei. Porque eu não tinha aquela segurança de falar assim, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, as pessoas vão comprar, porque, cara, quem era eu? Assim, ainda quem sou eu? Porque eu ainda só tenho 8K de seguidores. Mas, assim, é uma conquista porque, cara, se botar 8 mil pessoas juntas, o que acontece? Vai dar, nem sei a proporção que dá. Mas, assim, é uma insegurança de você falar assim, cara, onde eu começo? Para quem eu vendo? O que eu faço? Então, um dia eu tava tomando banho e eu fiquei pensando assim, cara, tá, eu já fiz a minha primeira venda e agora eu preciso abrir um Instagram. Que na época eu falei, cara, vou lançar um site assim, não vou ter venda, vou ter gasto. Então a forma mais em conta era o Instagram, é uma coisa acessível, ninguém paga, e ali a gente consegue atingir uma rede muito grande. E eu fiquei tomando banho e pensando, que nome que eu coloco? Aí eu, assim, tô num momento muito espiritual falando, que eu conversando com Deus, falou, pai, o que eu faço? Aí eu falei assim, eu vou sentar ali na minha cama, depois que eu sair do banho, você me responde. Eu só falei assim. E foi justamente, eu abri a Bíblia, estava lá, que não era eu que queria fazer acontecer, mas era, sim, era ele. E foi bem essa parte do eu sou. Aí eu falei, caraca, eu sou. E fiquei com isso na minha cabeça, e fiquei costurando, trabalhando, e fiquei com isso na minha cabeça. E foi onde eu vi um Instagram que falava sobre estilo. Então, vamos supor, a tendência ela sai de moda, mas o estilo ela sempre permanece. Então, se o seu estilo é casual, se o seu estilo é romântico, se o seu estilo é urbano, independente do estilo, ele vai continuar, independente da época. Então, eu falei assim, cara, perfeito. Aí eu sou estilo, fiquei com isso na cabeça há muito tempo. Em agosto eu lancei Eu Sou Estilo. Gente, é uma coisa assim, muito básica, sem preparo nenhum. Então era foto de celular, foto em cima da cama, pedir as amigas para tirar foto, assim, sem vergonha. Quando eu comecei a divulgar, era divulgando no meu Instagram pessoal. Então, assim, convoquei todas as amigas, quem eu conhecia, que eram mais próximos, comecei a divulgar.
comecei a entrar em contato com algumas pessoas que eu conhecia. Então, assim, se eu via que tinha um número de seguidores, independente se a pessoa era blogueira ou não, se eu vi que ela era uma influencer num local certo, vamos supor, a Marcela é uma influencer, agora ela já é grande, mas ela é uma influencer no local de São Paulo. Dentro de São Paulo ela é muito grande. Então, eu via pequenas pessoas que têm, assim, essa gama de pessoas que confiam, porque a influência não basta ser para pessoas, várias pessoas, mas ela tem que ser confiável. Então, eu comecei a contactar pessoas da minha região para fazer isso, que foi quando eu comecei a ter visibilidade. Mas, no começo, eu não tinha nem embalagem. Eu entregava em sacola de mercado, literalmente. Eu não tinha. Hoje a gente tem a embalagem que a Priscila vive postando, que é feito para as pessoas lavarem na máquina de lavar. Eu não tinha isso. Eu não tinha conhecimento, então eu entregava em sacola de mercado. Fazia cartinha à mão, porque isso conectava as pessoas. Então elas recebiam a peça, por mais que seja numa sacola de mercado, ela via que era a realização de um sonho, ela via que era só o começo, porque eu não tinha nem 100 seguidores, gente, era uma coisa muito pequena, como eu disse, começa do zero, né? Então, daí já começou uma cliente divulgando a outra, porque elas viam as cartinhas, elas viam, então elas mesmas já começavam a me divulgar. Então, foi onde eu cresci dentro de um ano que tem a loja. Então, aí já começou a ter que começar mesmo a ter as coleções, porque comecei com uma pequena gama e eu tinha que ter mais coleções. Por que que eu comecei com coleções e não lançamento de uma peça? E sempre juntava 2 ou 3 para lançar, porque isso dava mais impacto. E quando uma pessoa vê uma peça, ela vai comprar uma peça, mas quando ela vê a palavra coleção, ela vai querer comprar a coleção em si, ela não vai querer comprar só uma peça. Então, quando eu lancei o site, a gente fez a coleção Soul, que a Pri comprou quase a coleção inteira. Aí, então, fui começando assim, eu sempre vi o público-alvo. Então, eram as pessoas da minha faixa etária, de quando eu comecei assim, eu tinha uns 20 anos, então eu já imaginava, o que eu quero nessa coleção? Então, eu quero, quais pessoas que eu quero atingir? Então, eu comecei a atingir um público que eu via que era o que eu me identificava, o que eu saberia falar e elas iriam me entender, porque não adianta nada eu querer um público, vamos supor, de 40 anos. Só que eu não sei como eles se comunicam. Então, às vezes, eu vou estar falando para um público e eles não vão estar entendendo o que eu estou falando. É muito mais fácil chegar para a Marcela, chegar para a Pri, chegar para as pessoas que estão no meu convívio e falar: mana do céu, como que o dia está hoje? Falar assim, esses vocabulários, por mais que pareçam estranhos, quando a gente diz gírias, diz muito do povo que você é. Então, vamos supor, a Farm. Você pega a Farm, ela vai fazer peças para as menininhas da PUC, usar no barzinho tal, falar com o grupo tal, e tá... Então, assim, quando a gente vai fazer uma coleção, ou quando a gente vai criar uma marca, a gente cria um público. Então, esse público vai ter onde ele vai andar, onde ele vai frequentar, o que ele vai falar, o que ele vai fazer, o que ele vai beber. Então, quando a gente monta um público, a gente não monta só, não, ele tem 18 anos. É muito vago. Então, se você pegar um público que você sabe tudo o que ele faz, a forma de você tirar uma foto num barzinho tal, a pessoa vai olhar e falar assim, caraca, dá para usar no barzinho tal, ela vai se identificar. Aí se você tirar um vocabulário, às vezes é um vocabulário que ela já fala, ela vai se identificar. É o que a gente vai falar mais pra frente. Perfeito. Então, foi esses pontos. Perfeito, Thaís. Até queria complementar, porque eles veem bem isso, quando eles estão criando, principalmente essa parte do TCC deles, eles fazem um texto de público-alvo, né? Então, qual que é a idade, qual que é o perfil econômico, o que frequenta, Sim. O que gosta, tal. Eu amei que você falou assim da nossa idade, que você falou que você tem 22 anos, eu tenho muito mais que isso. Eu ganhei um dia, foi o melhor presente dessa palestra. Pri, mas o que vale é a mentalidade. É a mentalidade. Você tá no meio desse público. E a questão dos gostos, né? Então a pessoa ela vai imaginar que está vindo uma coleção
e a maneira de você se relacionar com elas, principalmente no Instagram, que é o principal canal que você se coloca lá para falar com as suas clientes, que dá visibilidade, né, da sua como empreendedor e da marca como um todo, a pessoa se identifica com aquele universo, né, com aquela abordagem, né, com aquele carinho, né. Eu me identifico com a Thaís porque ela é toda delicadinha, né? Tudo dela é fofinho, né? E eu tenho esse lado fofinho, então casou. Então você se identifica por algumas questões. Então, quando você está montando essa coleção, você está olhando para esses detalhes do seu público-alvo. Deixa eu dar uma lidinha aqui, a Day Macedo falou, e com o aumento das encomendas, você teve que contratar mão de obra ou você ainda conseguir atender a demanda? Então, tem os dois lados. Como a minha mãe é costureira, ela me ajuda. Então, como que eu faço? Quando eu monto uma coleção, eu faço um estoque grande. Porque eu vendo desde o atacado, que é uma coisa muito legal para quem está começando, que quando a gente compra, independente se você for fazer ou comprar, a gente faz uma quantidade boa. Por quê? Quando a gente vai fazer um anúncio, seja no Google Ads, seja no Instagram, a gente não sabe a proporção. Então, às vezes a gente faz uma propaganda grande e não tem tanto recurso. Então, às vezes você vai gastar muito dinheiro e não vai ter lucro. Então, o que acontece? Antes de uma coleção, eu faço bastante quantidade. Então, eu faço 10 de cada tamanho, de cada cor. Então, vai dar uma quantidade legal. E eu vou conseguir trabalhar por um longo tempo. E eu não ficar precisando toda hora parar para ficar produzindo mais. Então, quem está começando, uma coisa legal que agora eu estou começando a fazer também, que eu vendo atacado, mas eu vendo atacado para quem está começando. Então, eu ajudo a pessoa e, além disso, eu ainda ganho o meu dinheiro. Eu vendo no varejo, então eu consigo ter um lucro maior. E também tenho as pessoas que me ajudam fazendo, até o exemplo da Farm, as pessoas que têm colaboradoras ou consultoras. Você dá uma porcentagem para a pessoa e ela te divulga. Então, você não precisa ficar gastando dinheiro com uma pessoa para te divulgar e também você ganha do outro lado, que é o seu lucro. Mas acredito que a Day está imaginando assim que logo você vai precisar de uma equipe para aumentar essa produção. Você acha que não? Você acha que você consegue? Não. Acho que por enquanto ainda está dando para levar. Mais para frente, com certeza eu gostaria de ter mais alguém para me ajudar, porque é muita coisa. Desde a parte de criação, a parte de gerenciar o site, a parte de Instagram, mas eu acho que ainda estou conseguindo levar. Assim, eu ainda tenho a ajuda do meu noivo, que ele mesmo é fotógrafo, então meus pais me ajudam muito. Montou uma equipe em casa. Isso. Até mesmo por conta da quarentena, a gente não consegue fazer muita coisa. Então as pessoas estão ficando em casa, não tem muito o que fazer. É legal porque já essa identidade de cooperativa familiar, né, de empreender com a família, cresceu muito na pandemia, né? Sim. Então, as próprias pessoas daquele núcleo que você está convivendo é que vão fazendo parte desse processo e vão assumindo funções novas, né? Vão aprendendo. A Marcela falou um pouco disso na palestra dela. O Rafael disse assim: na sua opinião, o que aprendeu com todo esse processo? O que considera primordial para prestar atenção e se manter firme? Eu acho que essa daqui ela consegue responder mais no finalzinho da palestra. A gente volta aqui nessa questão, Rafa. Ela fala, ela remata tudo. Vamos voltar lá no slide. Peraí, isso. Isso, e a ideia que eu estava falando de campanha, assim, uma coisa que é primordial é campanha. Uma campanha não precisa ser necessariamente de desconto. Eu dei um exemplo aqui, a Black Friday. É uma campanha que todo mundo conhece, é um exemplo ótimo. Que é uma vez no ano, às vezes a gente faz a Black Week, que é a semana inteira, mas normalmente uma campanha não precisa ser necessariamente de desconto. Pode ser uma coleção nova, pode ser um presente, que de vez em quando eu faço. Então, às vezes eu vou e faço uma xuxinha, acabou que ficou no meu quarto e não trouxe. Uma xuxinha para dar de presente. Então, isso ajuda a ter um ticket médio alto. E ajuda também a aumentar as vendas. Então, pode ser frete grátis. Vamos supor, às vezes eu boto frete R$5 para o Rio de Janeiro, frete R$5 para São Paulo. Então, quem é de São Paulo e às vezes não comprava pelo frete, nessa campanha vai começar a comprar e vai gostar da qualidade. E
futuramente para se tornar outros clientes. Então, você pode fazer uma campanha de uma coleção limitada, igual tem da MAC. Às vezes eles fazem um batom que só vai ter naquela coleção, que fica todo mundo maluco querendo aquela coleção. Também já fiz, eu vende muito, não posso reclamar, que eu já fiz uma coleção limitada, que é a coleção Ohana, que só eram tons de azuis. Então, quem amava azul e meio esverdeado, amou aquela coleção e ela foi limitada. Hoje me pedem e eu não tenho. Não tenho nem como fazer mais, porque eu não tenho mais as rendas. Acho que pode passar o próximo slide. De próximo. Se tiver alguma pergunta. Eu tô acompanhando aqui, conforme eles forem perguntando, eu vou parando para ler. Aqui eu botei mais ou menos as métricas. Então, esse ano a gente lançou o nosso site, faz um mês mais ou menos que a gente lançou o nosso site, que foi assim, não tem nem como descrever a alegria. Foi uma ajuda de todo mundo, então eu peguei pequenos empreendedores, assim como eu, então todo mundo tinha um objetivo em comum. A minha amiga é maquiadora, então ela maquiou os modelos, eu não precisei pagá-la. Foi assim, só por divulgação, então foi muita coisa, foi por permuta. Então eu consegui a maquiagem por permuta. Ganhei um buquê de flores que eu nem esperava para poder divulgar essa mulher que também está começando. Então, o que eu precisei realmente desembolsar dinheiro foi os fotógrafos e o local, que assim foi em média, não sei aí em São Paulo, mas aqui em Friburgo, eu desembolsei 1.500 para tirar só 10 looks. Então tinha um limite. Foi aonde eu me planejei e eu tive que pagar assim um valor simbólico para os modelos. Por que eu fiz? Eu fiz uma campanha no Instagram falando procure esse modelo e queria realizar o sonho de 2 meninas. Nisso, elas se candidataram e eu escolhi 2 de minha preferência e dei uma peça para elas da coleção nova, a escolha delas, e um valor de cachê, porque elas ficaram o dia inteiro. Então, eu consegui pousada por permuta. A gente foi conversando e a gente conseguiu no ponto mais alto, assim, que é um ponto mais bonito da nossa cidade, por permuta. Consegui, cara, só o aluguel do local era 1.900. E meu noivo, como ele tem conhecimento dentro do quartel, que ele é fuzileiro naval, ele conseguiu o contato do gerente de lá e conversou com ele, explicou a situação e ele super topou. Então, só por divulgar o local eu consegui economizar R$ 1.900. Então, acho que assim, se você buscar parceiros, você consegue realizar o seu sonho e também economizar, porque para começar é muito difícil, a gente não tem muito dinheiro. O networking, Thaís, é tudo, né? Essa rede de contatos que a gente vai ampliando e tal, né? Sim. Assim, eu jamais conheceria a Thaís se não fosse pela Marcela, né? Pelo meu contato com a Marcela. E a gente vai ampliando essa rede de contato, né? Tanto a Marcela como a Thaís, eu achei super proveitoso a gente chegar nesse momento que a gente está hoje. E eles, os alunos, principalmente de moda, que eu acho que nessa reunião pode ser que tenha algum aluno de outro curso de comunicação, mas principalmente os alunos de moda sabem bem o que é isso. A gente está nos formatos diferentes, né, de trabalho de conclusão devido à pandemia, mas anteriormente eu acompanhava um pouco isso, eles faziam essa questão de contratar modelos ou buscar modelos que fossem conhecidas da rede de contato deles para desfilar a peça da coleção que eles criavam para o desfile, que é um desfile, uma produção de desfile de moda, que era o principal, era o trabalho final, né, de conclusão. Então, eles já haviam, as professoras coordenadoras auxiliavam a viabilizar um lugar para fazer o desfile, né, a galera que faz comunicação visual na ETEC fotografava o desfile, mas ali dentro a gente criava essa ideia de rede de contatos, para que quando eles vão se encaminhar por si só na área, eles entendam como é que faz essas relações. Você falando é muito importante, né? Porque dá uma noção de que é possível fazer. É possível. Essa maquiadora, hoje a gente é amiga, e é uma ajudando a outra. Quando eu conheci ela também começou como eu, ela era de São Paulo, se mudou aqui para Friburgo, e ela não tinha, assim, ela trabalhava, e ela não tinha como ter a loja. O que ela fazia? Ela vendia pelo Instagram, combinava de deixar numa banca de jornal. Eu fui uma das primeiras clientes dela, eu ia na banca de jornal e falava, olha, eu tenho um pedido da Fran, eu quero meu pedido, o nome é tal.
E ele me entregava, eu pagava e ele entregava o dinheiro a ela. Então, conforme ela foi crescendo, ela criou uma loja física. Hoje ela tem a loja física. E quando eu precisei, eu falei, Fran, preciso de uma ajuda. Você me ajuda? Ela falou, claro. Eu sou, assim, além do contato de cliente, eu sempre estava ali, eu sempre ia na loja, então eu sempre comprava, mas eu sempre conversava, então eu sei os cursos que ela tem. Hoje ela não só vende, mas como ela dá curso de automaquiagem. Então, assim, é uma ajudando a outra. Então eu consegui falar, olha, gente, a Fran tem curso de automaquiagem, a Fran tem loja, olha a maquiagem que ela fez nos modelos, ela pode te ensinar a fazer essas maquiagens. Mas, assim, tudo de uma forma muito sutil. Então, a gente mostrava os backstage, a gente conversava, a gente interagia, até que tá para vir lives, porque agora eu vou contactar mais pessoas, mais parcerias. Então, eu vou pegar uma blogueira que fala de estilo, que ela é formada em moda, para ela falar lá na loja, por live. Essa minha amiga que é maquiadora. Então, tenho clientes que se tornaram amigas, tipo a Pri, mas é uma cliente, essa outra cliente, ela é de Brasília, a Gabi, e ela é dermato, então eu vou chamar para esse bate-papo de autocuidado, falando também de pele. Então, assim, você consegue fazer muitas collabs, e collab, você pode fazer collab de coleção. Tá vindo uma novidade, vou contar aqui, mas fria, vai ser a única que vai saber, que tá vindo uma collab entre eu e a Pink Store, que é a loja da Fran, e a gente vai fazer uma coleção de Dia dos Namorados. Então, a gente vai fazer uma caixa personalizada, vai botar uma peça do seu estilo e algumas maquiagens da loja dela e vai fazer uma coleção. Então, a gente já está criando o nome da coleção. Se eu não me engano, vai ser Desejo, porque vai ter várias cores. Então, a gente vai botar nome de sentimento, porque é algo que conecta. Então, você está na quarentena, você está em casa, você sente falta de afeto. Aí a gente vai levar o afeto para você, vamos supor. Conjunto Desejo, conjunto Paixão, conjunto Amor. Então, a gente vai montando umas propostas que vão fazendo collabs. Ela tem 13K no Instagram, eu tenho 8K. Se juntar os dois, quanto que não dá? Então a gente vai fazendo essas collabs e dá super certo. É bem legal. A Day está falando que é legal essa troca. Isso é muito comum, e isso talvez aflorou mais nesse período da pandemia, em que as pessoas começaram a comprar mais online, ter mais experiências online, né? Então, é muito bacana a gente ter essa ideia de apoiar o microempreendedor, né? E essas parcerias com microempreendedores, elas funcionam com permuta, né? Com trocas, né? Então, um acaba divulgando o trabalho do outro, um acaba trocando, né, serviços, né? E aí isso é uma grande ferramenta para alavancar todo mundo. Então, quando começa a crescer, vai crescendo aquele coletivo, né? Então, a gente vinha de uma tendência de só consumir de marcas âncora, de marcas, assim, muito bem estruturadas, assim, no mercado e tal, e agora eu acho que com toda essa visibilidade no Instagram e tal, a gente começou a olhar para esses microempreendedores, né, começou a ter confiança. Então, por exemplo, a galera que me conhece tem confiança de comprar uma peça, porque falou, a Priscila comprou, ou a Marcela comprou, no caso, eu tive confiança nela para chegar até aqui, a Thaís, por exemplo, e essa confiança vai ampliando esse nicho e vai fazendo com que esse mercado gire para esse microempreendedor. Então, é bem legal a gente ouvir ela falando isso, porque é o que a gente está vivendo, e é uma grande aposta, principalmente para o segmento de moda nesse setor digital, nessas plataformas digitais, como a gente está falando. Aqui eu trouxe algumas métricas, só que eu acabei de olhar aqui no celular, já atualizou. Uhum. Então, em média, esse mês de lançamento do site, a gente teve de visita no site 3.000 pessoas. Então, como é um site recente, acho que não está ruim, porque agora que as pessoas estão conhecendo, estão realmente tendo confiança, porque uma coisa é você comprar pelo Instagram, você ter confiança que a pessoa vai te enviar pelo Instagram, outra coisa é um site que está lá o CNPJ, está todo o cadastro da pessoa. Então, assim, para pouco tempo, não está ruim. A média aqui de seguidores, então, em um ano a gente conseguiu 8.000 seguidores no Instagram. E uma coisa bem legal que a gente faz, está até rolando agora, que ou é um procura-se parceria, ou é a seguidora mais engajada, a Pri ganhou do mês passado. Agora a gente está com Você Influência, então, independente do número de seguidores, a gente está lá, é só você participar das regrinhas
e depois a gente vai selecionar uma menina para ganhar um press kit da nova coleção. Então, você, assim, tem muita possibilidade. Acho que por ser pequeno, a gente entende. Às vezes, uma blogueira que está começando agora, a gente quer ajudar, nem que ser um patrocinador. Então, a gente sempre está ali pensando, não só nas blogueiras grandes, que a gente faz parceria, como a Marcela, eu já fiz com uma amiga da Marcela, que agora eu não estou lembrando o nome, acho que é Camila. Então, a gente contacta blogueiras grandes, mas também a gente quer ver o lado daquela que está começando agora, que muitas das vezes manda mensagem lá no direct e a gente fala, poxa, a gente não está fazendo parceria, ou a gente não trabalha assim, ou a gente faz parceria selecionada. Então, acho que é uma maneira que a gente encontrou de estar apoiando novas blogueiras. E aqui nas contas alcançadas, esse é o dos últimos 30 dias do nosso Instagram, mas tá ali 50k, eu acabei de atualizar aqui no celular, e são 55 mil e mais alguns pouquinhos. Assim. E isso eu fiz ontem. Esse slide que eu mandei para Pri, eu atualizei ontem. Já preciso atualizar de novo. Já foi para 55 mil pessoas. Então, não é só porque você tem 8 mil de seguidores que você vai ter só 8 mil pessoas te vendo. A gente tem 8 mil seguidores que estão ali ativos. Mas pessoas que visitam, pessoas que ficam ali olhando, são 55 mil. Então, a gama é muito grande. A gente, às vezes, fica focando só em 8 mil seguidores, mas não é porque você tem 8 mil seguidores que você não vai ter venda. Às vezes a pessoa pode ter um número pequeno de seguidores, mas a venda, por ela ser de confiança e as pessoas estarem ali gostando do que ela faz, é muito maior. Acho que já pode passar para o próximo slide. Aqui tem a nossa... Peraí, volta lá um pouquinho. Aí aqui eu botei só uns exemplos. Aqui é o nosso último modelo, que a gente está trabalhando muito com o modelo sem bojo, que é a visão assim do futuro. A gente está trazendo muito essa gama dos Estados Unidos, porque lá eles não têm costume, é só o arco mesmo que dá toda a sustentação, e o sem bojo que traz aquele conforto. Aqui tem a embalagem que eu falei, a do meio, que é um saquinho que a gente envia em todos os pedidos para as pessoas só jogarem ali na máquina de lavar e poder lavar, porque hoje em dia a gente não tem tempo de ficar ali lavando na mão e tal. Aqui a nossa bolsa personalizada, que a gente conseguiu fazer agora no lançamento do site, porque, como eu disse antes, não tinha bolsa direito, a gente só entregava, já tinha melhorado, já tinha saído do mercado, pelo menos, mas era uma bolsa bem simples, a gente conseguiu agora ter a nossa bolsa personalizada, buscando um monte, a gente conseguiu com um valor muito bom, e aqui o nosso outro modelo também, sem bojo, que é o nosso forte. E é legal falar também da questão quando você está falando dessas personalização das embalagens e tal, é aquela questão da identidade da marca, né? Criar aquela identidade visual da marca, fomentar isso. Então, vocês podem perceber que está tudo igualzinho. No Instagram, a mesma coisa, né? Na foto do WhatsApp, a mesma imagem, né? No e-mail, no site. Então, a padronização, né? Usar essa identidade visual e tudo é bem legal. A gente é bem familiar para quem está trabalhando com isso. E veja, no começo, ela lá com 100 seguidores e tal, né? Ela estava buscando essa identidade. A partir do momento que a gente vai se profissionalizando, tudo vai acompanhando isso. Então, assim, me tornei um microempreendedor, eu tenho que ter o CNPJ, né? Até a Marcela falou, tem que pagar o imposto, tem que fazer as coisas assim, mas todas esses aparatos, né? O site, né? Oficial, rodando, tudo, são todos esses componentes que vão dar esse ar de profissionalismo, de credibilidade, né? Você está construindo uma marca, né? Não é mais uma pessoa, né? Uma pessoa vendendo, né? Confiabilidade, exatamente, Dai. Pode passar. Não é apenas uma lojinha, porque muitas vezes fala, aqui tem uma lojinha. Aí já começa a dar autoridade de uma marca. Isso. Aqui eu peguei umas tendências do momento, que a Pri acabou de falar, que é identidade visual. Então, às vezes, a pessoa chega na sua marca, mas ela não vai comprar naquele momento. Ela só começou a seguir. Então, conforme ela vai vendo no feed, ela vai olhar a sua foto, ou vai olhar a sua logo, vai saber, cara, é a marca tal. Vamos supor, símbolos. Cara, você pega aqui o símbolo do Starbucks, eu botei 3 referências aqui. Cara, de longe você sabe que é o Starbucks. Quem não tem vontade de ir ali tomar um cafezinho no Starbucks, ou não viu numa série o Starbucks? Então, assim, são pequenas coisas que fazem diferença,
e são tendências não futuras, mas que já estão agora, então você já pode começar. Ah, eu tenho Instagram, mesmo que seja o pessoal, eu tenho Instagram pessoal, mas a minha paleta de cores é toda em tons de verde e marrom, porque eu moro no interior, então tem muita mata, tem muito verde. Então eu trouxe isso para o meu Instagram pessoal. Lá eu não fico divulgando mais tanto a marca, mas pretendo voltar. Como eu tô vendo tanto a marca do Instagram da loja, eu tinha esquecido um pouco do meu pessoal. Então eu foquei muito lá. Outras coisas que você também pode ver são cores. Coca-Cola, tem uma cor específica para Coca-Cola. Então, onde você olha aquele rótulo, independente da posição que você veja, você vai saber que é Coca-Cola. Como a letra da Coca-Cola, que é muito específica, é muito difícil você achar uma marca que seja parecida. Entende? Uma diferencial. Como a Nubank, que tem o seu desenhozinho ali, a sua logo, que é... Gente, se você olhar um cartão roxo de longe, você vai saber que é Nubank. Então, são coisas, assim, pequenas, mas que no todo faz uma diferença muito grande. Aí aqui, então, eu peguei essas 4 marcas, que são ícones. Eu amo a Chanel. Eu já vi o vídeo da Chanel. Eu sou louca na história da Chanel, que foi mais ou menos do jeito que eu comecei. Foi onde eu me inspirei. Que ela começou pequena. Ela começou como costureira e dançarina. E por isso que ela ficou conhecida como Chanel. Porque ela dançava uma música específica, que era Coco, o nome. Então, foi daí que ela se tornou conhecida, foi daí que veio o nome dela. E eu acabei vendo o filme, me apaixonei pela história, acho que tem no YouTube. Depois é só procurar a história de Coco Chanel no YouTube que vai ter lá o filme. Então, essa é uma tendência muito atual. Acho que a gente pode pular para o próximo, que a Pri falou que a gente só tem 1 hora. Eu falo muito. E outras Mas fica à tendências... vontade. A Day falou assim que essas sacolinhas são um verdadeiro mimo aí, né? E ajudam a fidelizar os clientes. O Jefferson Sim. está perguntando assim: o que foi fundamental para você conseguir lidar com essa questão de legislação? Eu acho que ele está falando assim de se tornar empreendedora, né? Tipo, CNPJ, tal. Você buscou esse conhecimento como? Como que você conseguiu aprender todas esses macetes assim de se transformar numa empresa, numa marca? Então, eu vim fazer um curso, até falei com a Pri que eu estou fazendo o curso da Sabrina Nunes. É uma referência, então, se você quer começar um negócio, siga a Sabrina no Instagram. Então, já seguia ela um certo tempo. Eu conheci através da Bianca Andrade, que é Boca Rosa, então eu segui a Boca Rosa e comecei a ver ela mostrando muito que ela está tendo um curso com com a Sabrina Nunes. Então, eu comecei a seguir no Black Friday, acho que foi mais ou menos Black Friday, ela lançou uma promoção do curso dela. Então, de 3 mil e pouco, eu paguei 2. E nesse curso tinha mais ou menos um passo a passo para você montar um site. E lá tinha todas as regrinhas. Então, lá eu consegui ver, assim, o que eu precisava a princípio. Se era um MEI, hoje eu sou MEI, ou se eu ia abrir um mais acima, acho que é o Simples. E lá eu comecei a ter uma noção. E nisso eu entrei em contato com o contador dos meus pais e vi o que era melhor para mim. No caso do MEI, que foi melhor, porque como eu sou pequena ainda, tem um valor que você tem que pagar, um valor anual que você tem que declarar, se eu não me engano, 80 mil. 6 mil e pouco por mês, que você pode vender no máximo ali, ou você tem que mudar de setor. E foi o melhor para mim, porque eu ainda não cheguei ainda esses 6 mil por mês, mas daqui a pouco eu acredito que a gente está chegando. Com certeza. E também a gente não tem que pagar, como eu posso explicar? Que a Pri acabou de falar que a Marcela falou, eu esqueci o nome. Impostos. Então, assim, o seu imposto é reduzido, você não tem que ficar pagando o imposto. Eu pago só o meu INSS e um valor, então, assim, que dá R$56 por mês. Eu não preciso pagar a contador, porque eu mesma posso fazer, eu mesma posso entrar lá no site federal, eu mesma tiro a minha o valor por mês, né? Que é, eu esqueci o nome agora. Então, assim, Da nota fiscal que você emite, né? Sim, eu posso emitir nota fiscal pelo site próprio do federal, então eu não vou precisar pagar, porque se eu fosse ter um programa, vamos supor, meu pai tem confecção grande, ele tem um programa que ele paga R$100 só para manter o programa. Depois você tem que pagar mais o governo. Então, vão ser valores que vão aumentando o valor de uma peça. E hoje em dia, quem vai comprar uma calcinha por R$50? Quem vai comprar um body tem muitos por cento e poucos.
Mas vamos supor assim, quem vai comprar um sutiã de R$ 100? Não é todo mundo. Infelizmente, o meu público-alvo não é um público de classe alta, é um de classe média para baixa. Então, é mais ou menos assim. Você, independente se você quer fazer um curso ou não, a dica que eu posso dar é procure um contador. O contador vai te dar a forma de qual o melhor meio de você começar, o que você tem que ter, quais os documentos que você tem que ter. Então, acho que, se eu não me engano, foi só declaração de onde eu morava, título de eleitor, CPF e RG. Foi o que eu precisei. Então, ele que vai te dizer tudo o que seria melhor para você. E o registro, sobre o registro da marca também, né? Também tem essa questão, não pode esquecer de registrar, né? Isso, porque, vamos supor, eu sou estilo, amanhã ou depois alguém queira criar, já tem uma lá. Então, eles não tem como roubar a sua marca, porque não pode vir alguém amanhã ou depois criar um Instagram, comprar não sei quantos seguidores e tentar ainda pegar a marca que se luta para conquistar. Verdade. Vamos lá para as tendências. A próxima tendência que eu separei duas, que era aquela da você ter a sua identidade e marca humanizada, que é uma tendência que está assim. E as marcas grandes estão mudando para, como a gente ficou muito tempo em casa, a gente está de quarentena, então as pessoas estão buscando marcas agora que elas se identifiquem. Por isso que eu falei de público-alvo. Então eu peguei aqui duas marcas que eu peguei de exemplo. Então é a Selo Online e a LF Compras. A Selo Online, quando ela começou, ela veio com uma gama de blogueiras grandes, mas também qual é a diferença? Vamos supor, você pegar uma Gisele Bündchen usando Pantene. Você acha realmente que a Gisele Bündchen usa Pantene todos os dias? Eu duvido. Ela vai ter aquele cabelo lindo, maravilhoso com Pantene todos os dias. Então, assim, não é? Então, a Selo Online veio meio que para quebrar isso. Ela pegou pessoas que eram humanizadas, tipo blogueiras que são, assim, povão, vamos dizer assim, para mostrar que elas poderiam ter um cabelo bonito em casa, gastando pouco. Hoje eu compro Selo Online, eu uso por R$ 17, dependendo da farmácia, se estiver na promo. Então, assim, você buscar pessoas humanizadas, tipo a Pri, que usa a minha marca, foi o que eu falei lá no início, você pegar pessoas que são influências na região, tem uma gama grande de amigos, ela tem uma certa confiança, é muito melhor. Isso é algo atual. É você pegar e ter uma marca humanizada, com fotos humanizadas. Você pegar lá, tirar foto, uma modelo em cima de uma cama, uma modelo em ar livre. É algo que eu quero trazer de volta para a marca, porque nesses últimos dias eu não consegui, mas é algo que é tendência. E também a LF Comprinhas, que é uma marca que agora está grande. Eu sou apaixonada nas roupas de lá. E ela pega muito isso, tira foto de provador. Então ela tira foto em casa. O site dela é todo humanizado, todo foto de espelho. Então ela vai lá com o seu celular, faz o provador, já aproveita e já tira foto no espelho. Então, assim, pode parecer estranho, porque a gente está acostumada com marca tipo Arezzo, que faz aquela campanha linda e maravilhosa com aquelas fotos perfeitas e a gente acha que a gente só consegue começar se for daquele jeito. E a Selo Online veio, e a LF Comprinhas, aí o seu estilo veio para mostrar que a gente consegue começar com pouco. A gente consegue fazer hoje com o que a gente tem hoje. E, na verdade, eu acho que mudou o olhar, né? Ainda mais agora na pandemia, ficou muito claro que dá para fazer um ensaio dentro de casa, né? Que é possível. E esses ambientes que são da rotina da pessoa, dependendo desse ar livre, né? O provador, né? A foto de espelho, a foto, né? Você fazendo a própria foto, tal. Vem muito da realidade, né? Do cotidiano das pessoas. E aí a identificação é automática, né? Sim, cara, a melhor coisa que eu posso fazer, vamos supor, que nem eu entrei em contato com a Marcela, falei, Marcela, não estou trabalhando mais para a marca Capital, agora eu criei a minha marca. Só que eu falei, fui sincera com a Marcela, falei, olha, eu não tenho tanto dinheiro. Falei, eu não tenho condições de pagar o que aquela marca te pagava, o que a gente pode fazer? Fui sincera, a melhor coisa é você ter noção de onde você está, do dinheiro que você tem, porque, assim, às vezes a gente investe muito dinheiro e acaba não tendo retorno. Eu já fiz parceria com vários blogueiros que não tive retorno. Eu tive gasto, que eu dei a peça para ela, eu paguei o valor dela e eu não tive retorno. A Marcela não, eu falei, olha, eu sei do seu retorno, que eu já tinha trabalhado com ela, mas eu não posso pagar porque eu tô começando agora. E ela fez um valor super legal, que deu para eu conseguir pagar. Eu consegui clientes maravilhosos, a Pri é uma, então ela trouxe não só clientes para mim, mas também eu consegui mostrar a real cara da marca.
que nem ela fez umas fotos, que ela falou assim, como você quer as fotos? Eu mandei as inspirações para ela e ela fez de acordo com o que eu imaginei mais ou menos, que era algo mais humanizado. Ela fazia umas fotos na cama, foto de espelho, foto dela tomando café com a peça. Foi coisas que trouxeram um ar mais humano para a marca. O olhar pós-pandemia, a Day está falando, mudou muito. Prova disso é a diretora da Chloé Zhao, que foi de tênis e sem maquiagem ao Oscar. Muito bem, as fotos do Oscar que repercutiram aí no Instagram da semana. É bem a ideia de que mudou, inclusive, o estilo de se vestir, né? O estilo de se comportar, de humanizar, de olhar, né, de entender que as pessoas têm rotinas muito semelhantes, né? Não importa Sim. se a pessoa é do público A ou D, todas tomam café. Então, se a foto é da pessoa tomando café da manhã com a peça, a identificação vai ser ainda maior, né? Não vai separar, né? Não vai fazer tanto esse abismo na hora de fazer essa divulgação. Outra coisa que é legal é as pessoas com diferentes estereótipos de beleza, né? Então, quebrou o padrão de beleza. Qualquer pessoa pode agora protagonizar esse universo. E antes era uma coisa muito daquela modelo chapada, né? A modelo Gisele Bündchen, aquele padrão sempre tal. Loira, dos olhos azuis. Pois é, e ela vai usar Pantene, até parece. E aí, quando a gente vê uma marca como a Sala Online, a gente vê que é possível, porque eu consigo comprar e a menina tá usando, ela tem o cabelo parecido com o meu, e aí eu vou conseguir entender que aquilo é possível para mim, que eu vou alcançar aquele resultado mais viável, né? Mais possível. E, Verdade. cara, assim, eu tento mostrar ao máximo a realidade para os clientes. Então, se eu fiz 3 vendas, foi o que eu fiz hoje, eu vou lá e posto as 3 vendas. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, porque eu não fiz tanta venda. Todo mundo começa de baixo. Então, esses dias eu até brinquei, que eu estava vendo opções, porque eu quero trazer uma outra cara, não só de lingerie para o seu estilo, então tá chegando muita coisa nova. E eu brinquei lá, eu botei umas enquetes, eu sempre faço enquete, porque as pessoas gostam de dar opinião. Você não precisa pedir, elas simplesmente dão. Então eu faço enquetes para elas darem a opinião delas. E eu botei lá vários pijamas, e no final eu botei o meu pijama. E eu brinquei ainda, botei ele em cima. Anteriormente eu tinha feito uns stories, então todo mundo achava que eu estava bonitinha. Eu tava com uma blusinha de tricô, um sobretudo por cima, tava de argola e tava com filtro, então parecia que eu tava maquiada, então parecia que eu estava bonitinha. E eu quebrei totalmente isso, porque eu cheguei no espelho do provador e eu falei assim, olha aqui o pijama por baixo. Em cima vocês acham que eu tô linda, mas embaixo eu tô de pijama. Igual agora, eu tô aqui, eu me arrumei. Mas, cara, a calça, você tá em casa, você tá trabalhando de casa, o seu escritório de casa, você vai ficar montada igual que você fosse trabalhar no escritório na rua? Não, você vai ficar mais confortável possível. E isso é tendência. O conforto agora se torna tendência. Você usar moletom, você vê a Ave Rocha, quem ama moda e quem quer tá... Eu consigo muito ficar atenta à moda e às tendências de moda pela Ave Rocha. Então eu vou lá, entro no YouTube dela e vejo lá, tendências de moda. Cara, o último vídeo que ela lançou é todo quase de moletom. Se não é de moletom, é de tricô. Porque é tendência. O conforto hoje em dia passou de ser algo, um estereótipo de pessoa largada. Você consegue ter um estilo bonito de roupa mais arrumadinha usando um moletom. Porque hoje as marcas estão se inovando. Vamos dizer assim. Perfeito. Vamos para o próximo. Aí aqui já tem... Agora só os agradecimentos, por vocês me aguentarem 1 hora aqui falando. Imagina. Gente, sigam muito ela. Uma fofa. Alguém quer fazer mais? Alguém quer fazer mais pergunta? Vamos voltar para a pergunta do Rafa lá do começo. Deixa eu aqui achar. Ele falou, na sua opinião, o que aprendeu com todo esse processo? Assim, você viu hoje, você fez um flashback da sua história aqui contando para os alunos, né? Fiz um flashback de 1 ano e pouquinho. E o que você aprendeu com todo esse processo? Assim, o que você daria de dica para a galera não desanimar? Eu aprendi é ter calma. Acho que como eu comecei lá, no princípio que eu tinha depressão, estava muito eufórica. Então, se as coisas não aconteciam naquele dia conforme eu queria, eu achava que nada ia dar certo. E com o tempo eu aprendi, hoje eu fiz 3 vendas. Legal, pode ser que amanhã
a minha divulgação não seja tão legal, ou as pessoas não estejam no dia e não queiram comprar, e tá tudo bem. Você vai conseguir tudo aos poucos. Então, ter muita calma, ter paciência, porque demora. Não é rápido, não é do dia para a noite. Você vai ter que lutar contra você mesmo, porque cada dia é uma batalha. Ainda mais que tudo na internet muda muito rápido. Eu comecei na época que o Instagram você conseguia atingir muitas pessoas de forma orgânica. Então hoje não está mais tão fácil, todo mundo reclamando de alcance, que você não consegue alcançar e que você posta e ninguém vê, porque o algoritmo está mudando todos os dias, mas assim, você vai encontrar um caminho. Hoje você consegue um alcance legal pelos views. Então, cara, qual é o caminho? Continua postando pelo stories, continua pelo feed, mas também dá atenção a esse caminho novo. Não é porque mudou o trajeto que vai dar errado. Não, às vezes você que nem o GPS, você precisa recalcular a rota várias vezes no meio do caminho. Muitas vezes você vai fazer um anúncio, algo legal é você começar também no Mercado Livre, começar no Shopee, que agora é um novo Mercado Livre que está assim, bombando. A gente já começou também pelo Shopee, então as pessoas conseguem comprar com frete grátis pelo celular. Então, assim, você tem que, no meio do caminho, você vai achar um jeito. O que eu aprendi com calma, dê o seu melhor, então, e mostre às pessoas a sua história. Acho que hoje em dia as pessoas não estão comprando tanto pelo que você está vendendo, mas sim pelo peso dela, não só físico, mas histórico. Ela vai ver a sua história, ela vai se identificar, vai gerar uma conexão, e dessa conexão ela pode virar uma cliente. Mas você tem que fazer sempre pensando no seu melhor, todo dia dar o seu melhor. Então, às vezes, eu lanço campanha nova, então eu sempre tento fazer o meu melhor. Então, fotos, eu posso tirar foto em casa, que vai ser a da nova coleção. Então, eu vou fazer o melhor cenário que eu posso, com o que eu posso, para tirar aquelas fotos. Vou contactar as pessoas. Então, eu vou ficar mandando mensagem para ela no. Não deu para mostrar aqui, mas eu faço normalmente um mapa mental, que eu mando mensagem no Instagram, mando mensagem no WhatsApp, mando mensagem no e-mail, e mando mensagem no Stories, posto no feed, posto no Reels, posto tudo no IGTV, a gente começou postando no IGTV agora, posto no status do WhatsApp. Então eu tento sempre manter a mesma linha de pensamento, posto sempre as mesmas coisas, mas de forma diferente em cada momento. Então você sempre tem que estar ali ativo. É o que eu falo, mantenha calma, confia no que você acredita, porque muitas pessoas vão falar que não é aquilo, mas você tem que acreditar em si. E, cara, dá o seu melhor. Com o tempo as coisas voltam. Se você fizer o bem, se você não quiser prejudicar o próximo, porque às vezes a gente faz aquilo querendo fama, querendo algo que não vai ser sustentável. Você tem que caminhar de forma que você vai crescendo. Se precisar dar um passo para trás, você vai dar um passo para trás e vai andar mais dois. Muitas vezes a gente só quer subir, mas às vezes não é assim. É mais linear. Acho que o que eu posso falar é vai com calma e faz as coisas no seu tempo. Bacana, Thaís. A Stephanie, acabei não lendo a pergunta dela, ela disse assim, eu perguntei sobre as dicas de fornecedor de tecidos que tenha qualidade, como é que foi essa busca de fornecedor de tecidos? E eu também ia te perguntar se você teve alguma dificuldade agora na pandemia com essa questão de escolher os tecidos, né, de ver como é que você ia viabilizar isso. Pri, na pandemia não tá fácil. Assim, graças a Deus eu tenho os meus pais, que eles que veem essa parte, e muitas das vezes eu pego deles, mas, cara, assim, como a nossa cidade é o polo da moda íntima, então tem muitas lojas de tecido. Então, você conhecendo um tecido, você vai saber que ele é bom. A questão mais é você pesquisar preço, ter o melhor preço. E na pandemia faltou muita coisa. Então, faltou desde bojo, aviamento, coisas que vieram de fora, tipo renda. Teve uma alta muito grande, então meus pais sofreram com isso. Cara, nada mais que pesquisa. Você pesquisar melhor fornecedor, então você vai, não supor, você está em São Paulo, cara, você tem o Brás aí perto, se você não quer fazer seus próprios modelos, você quer começar revendendo, então, cara, tem o Brás.
Se você conhece tecido, você vai atrás, você vai procurar com preço bom e com tecido de alta qualidade. E você vai conseguir revender. Mas assim, você vai começar pequeno, começava com 1, 2 pecinhas. Mas você consegue. Eu queria te fazer uma pergunta mais técnica, porque eu sei que tem muita gente de moda aqui, com relação a, assim, o público-alvo no geral, feminino, não tinha tanta familiaridade de usar, principalmente o sutiã sem bojo, né? Era uma questão muito associada a ser um sutiã bonito ou que valorizasse o corpo, era um sutiã com bojo. Queria que você falasse um pouco de como você pensou desse desenho, como é que você pensou em garantir, principalmente para os mais diferentes estereótipos, assim, né, de corpo e tal, que tivesse também a sustentação, né, que a pessoa associava o sutiã sem bojo a um sutiã que não desse sustentação, ou a um sutiã que não fosse confortável, né? Então, como é que você foi alinhando essa parte técnica? Se você tiver alguma peça aí, você conseguir mostrar para eles visualizarem, senão você explica aí, tudo bem. Acho que vai conseguir voltar uns slides, tem uma peça, porque agora eu Volta tô lá, longe. por favor. Peraí, mais um. Pode voltar mais um. Isso. Esse primeiro aqui. Esse Então, aqui, ó. Pri, é um tabura ainda. Peça sem bojo é um tabura ainda. A gente tem um modelo sem bojo, porque é fundamental a gente ter lá. Mas é um modelo simples. Cara, veio muito assim que eu não uso muito sutiã, vou ser sincera. Eu acho desconfortável. E principalmente foi pensado em pessoas que não têm muito seio. Depois a gente foi ampliando. Então, assim, sendo sincera, às vezes a gente passa no final do dia, aquilo tá machucando, aquilo tá machucando, não tem como falar de outra forma. Você chega com vergão. Então a gente começou a olhar tendências. Uma tia minha veio dos Estados Unidos, ela viu um modelo e falou assim, caraca, nos Estados Unidos eu só usava sem bojo com arco. E veio se tornando tendência. A nossa busca é mesmo a gente ver modelos da Europa. Eu sigo muito Instagram de fora do Brasil, não tanto do Brasil. Então a gente começou assim, vamos supor, minha cunhada tem muito seio. Ela tem 14 anos e ela veste G. Então essa última coleção veio mais ou menos eu pensando assim, cara, o que eu posso fazer que vai dar sustentação, vai ficar bonito e não vai machucar. Então o modelo ele é todo cheio elástico, assim, digamos. Ele tem a alça de elástico que vai até a pala, que a pala é de elástico. Então fica assim, você olha ele tá sem bojo, mas é um modelo todo pensado, todo elaborado para lhe dar sustentação. E é mais ou menos isso, não tem muito, assim, é um tabu. Muitas das vezes clientes só chegam para mim, você tem com bojo? Aí eu falo, não tenho com bojo, porque a nossa loja é especializada em modelos sem bojo e trazem mais conforto. E a pessoa está tão acostumada com usar bojo que ela não entende que usar sem bojo traz conforto. Cara, eu sou apaixonada. E traz a questão, e foi bem legal que você falou, que é a questão, assim, né, de usar, estruturar essa modelagem, né, para que ela possa garantir essa sustentação. É uma peça bonita, né, tem a renda é confortável, né, por isso que eu acho que a Stephanie falou do fornecedor do tecido, que é um tecido confortável, apesar de ser a renda, sim, né, que é super possível usar o dia a dia, mas que vem aquela ideia do conforto, volto a falar, né, essa questão, como ela está dizendo, da tendência que veio com essa pandemia, né, das pessoas se sentirem mais confortáveis, é uma grande aposta também, né? Então, assim, já é tão duro ser mulher, ainda você tem que usar um negócio que te aperta o dia inteiro, né? Eu via várias mulheres que fazem stand-up comedy brincando com isso, né? A gente vai para a rua, vai na reunião, trabalha o dia inteiro, a primeira coisa que a gente faz é arrancar o sapato e arrancar o sutiã, porque não aguenta, sim, porque dói, que incomoda, né? Porque a mulher foi é um peso. É um peso. É um peso ali na frente que os homens não têm noção, mas o peito não é só um peito, ele tem um peso que muitas vezes a gente fica corcundas. Eu conheço, eu tenho amigas que querem fazer redução de seio porque tem aquele peso na frente. Então é uma nova proposta. E aí, né, não é de se admirar que as pessoas estão quebrando padrões, né? Estão indo de tênis na cerimônia do Oscar, então, né, foram feitos ajustes. Bem legal falar disso.
Deixa eu ver se tem mais pergunta. Acho que não. Acho que a gente vai caminhando para encerrar. Eu queria dizer que foi muito bacana, foi um bate-papo muito gostoso. Espero que tenha sido uma experiência bacana para você, Thaís. Foi perfeito. A Stephanie falou exatamente, prof. A renda dá um conforto maior. Meu seio é grande, tem um de renda com aro. Com certeza, quando eu tiver minha confecção, vou criar uma seção de lingerie também. Pensando nessas questões. Stephanie, dá uma olhadinha lá depois no Instagram da Thaís, que você vai se surpreender. Você vai ver que é possível juntar esse conforto também. Vou pedir para o meu apoio aqui, para a Rayane colocar no slide final com o arroba da Thaís. A Dai falou que foi inspirador, que encoraja a vencer as inseguranças dela também, entregar o melhor e entender que ela pode ir além. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, professora Priscila. Eu que agradeço a todo mundo que participou. Viu? Muito obrigada, Thaís. Foi bem didático, foi bem, assim, bem bacana. Eu já te falei em outros momentos, mas eu acho assim que você foi uma vencedora, uma batalhadora, né? Tem toda uma trajetória pela frente, acho que é só o começo. Essa palestra você está falando para jovens que sonham e que esperam se formar, e assim como você, trilhar um caminho dentro desse universo da moda, que é um universo um pouco cheio de ego, um pouco individualista. Sim. É difícil crescer nesse mercado da moda, né? Tem muita gente não te veem como... Não te veem. Como pode dizer? Alguém que está começando. Eles te julgam pelo que você... No momento que você está, sendo que eles não veem lá na frente. Mas você que está sonhando, você consegue sonhar e ver você lá na frente. Então, e é um mercado que valoriza as pessoas muito grandes, né? Que tem, assim, essa questão... Então, é bem difícil, espero espero não, todo mundo conseguiu entender bem, assim, né, que a trajetória é importante, se identificar. Então, eles estão no último semestre de um curso técnico de moda, então isso acaba sendo muito inspirador para eles. A Stephanie falou que gostou bastante, achou muito interessante em todos os sentidos. Thaís foi super atenciosa com a gente. Então, achando depois você também, vamos supor, se surgir mais dúvidas, esse WhatsApp que tá aí é o da loja, mas também é o meu pessoal. Eu ainda não tive condições de ter mais um celular, porque o meu celular não cabe 2 chips, não sei o que acontece com o iPhone, que ele não tá aceitando o eSIM. Mas só me mandar mensagem que eu respondo lá, Pri, a gente vive conversando no fim de semana. Pode também mandar mensagem no Instagram, que eu estou super disposta. Eu que agradeço, Thaís, muito obrigada por compartilhar suas experiências nessa tarde. Sei que seu tempo está todo corrido. Desejo sucesso, né, no site, na Eu Sou Estilo, né? Você já você ainda se classifica como uma microempreendedora, mas já é uma empreendedora grande, aos 22 anos de idade, já está trilhando uma trajetória de sucesso. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E, cara, estou à disposição, assim, foi uma honra falar aqui com vocês, foi minha primeira palestra, mas tenho certeza que foi a mais especial até hoje. Muito obrigada, que essa conexão São Paulo-Rio continue, viu? Quando a gente estiver no presencial, está super convidada de fazer essa palestra presencial lá na nossa ETEC, a gente tem uns laboratórios de moda incríveis, a conhecer o trabalho das professoras coordenadoras. A professora coordenadora Lígia também mandou um beijo para você, não pôde estar presente, que ela está em aula, mas a gente, todo mundo, em nome da ETEC Ticoatira, agradece a sua presença aqui. A ETEC Ticoatira, até para você entender, é uma escola técnica que faz parte do grupo do Centro Paula Souza, né, que é uma escola do Estado, né, uma escola técnica do Estado de São Paulo. A gente está localizado aqui na região da Zona Leste de São Paulo. E, em nome de toda a ETEC Ticoatira, a gente agradece a sua presença. Eu que agradeço. Gente, obrigada aos alunos, Stephanie, Dai, todo mundo que participou aí do chat, Rafael e todo mundo que estava presente, muito obrigada. Eu vou disponibilizar muito em breve o vídeo para vocês assistirem, para os alunos da sala que não conseguiram acompanhar até o final. Gente, obrigada, vou me despedindo, vou encerrando aqui a chamada. Tchau, até a próxima.